Pela graça de Deus, estamos de novo juntos para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Nós estamos aprendendo sobre a periculosidade de Saulo e como ele pôde chegar a ser tão perigoso na sociedade, sendo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como todos nós também fomos. Estamos vendo que ele foi criado com livre-arbítrio, como nós também fomos. O nosso primeiro pai, o nosso pai Adão, de onde todos nós originamos, foi criado com livre-arbítrio, porém debaixo de mandamentos, escolhas, e ele escolheu algo para a sua vida. O que foi que Adão escolheu após Deus ter o colocado no jardim do Éden e ter lhe determinado que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que ele obedeceu ou desobedeceu? Infelizmente, você conhece a história, Adão desobedeceu a Deus. Na sua capacidade, na sua liberdade de escolha, no seu livre-arbítrio que tinha de escolher o bem ou o mal, ele acabou escolhendo e optando pelo mal. Comeu do fruto que Deus lhe havia proibido, dizendo que no dia que comer, certamente morrerás. O que será que Deus estava dizendo para Adão quando disse certamente morrerás? Se Adão iria morrer, como nós existimos então como oriundos de Adão? Se a Bíblia diz que ele iria morrer e ele comeu o fruto, será que a profecia de Deus falhou? Será que a palavra de Deus falhou? Porque a gente vê após Adão comer o fruto, vivendo, gerando filhos, filhas e nações sobre a face da terra, ou gerações sobre a face da terra. Será que a palavra de Deus falhou? Não. É que a palavra morrer, nesse texto, significa separação, desintegração. Deus estava dizendo, Adão, se você comer do fruto proibido, se você pecar contra mim, você vai ser separado de mim. Você vai ser lançado para fora da minha presença. Nós nos tornaremos pessoas separadas. Você vai ser proibido de permanecer na minha presença, você vai ser proibido de permanecer no jardim do Éden, no paraíso de Deus, e você será lançado para fora da minha presença. E foi exatamente isso que aconteceu. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 23, a Bíblia diz que Deus os lançou fora do Éden. Logo após Adão ter desobedecido a Deus, Deus os lançou fora do Éden. Nessa questão, a palavra morrer significa ser separado. Portanto, Adão, naquele momento, foi separado de Deus, lançado para fora da presença de Deus. Imagine agora, eu e você, descendentes de Adão, que estávamos nos lombos de Adão, que mais tarde existiríamos como resultado da pessoa de Adão. Fomos também lançados com ele. Nascemos fora do Éden de Deus. Nascemos fora das habitações dos céus. Nascemos fora das dependências de Deus. Nascemos, lamentavelmente, separados de Deus. É isso que a Bíblia Sagrada diz, e foi exatamente essa trajetória de Saulo para chegar ao ponto que chegou. O capítulo 3 de Romanos, versículo 23, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Em Adão, todos morreram. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Em Adão, todos desintegraram de Deus. Todos separaram de Deus. E o capítulo 6 de Romanos, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte física foi um resultado da primeira morte, chamada separação. Primeiro o homem foi separado de Deus, morreu, perdeu a comunhão com Deus, foi desapropriado do céu. Segundo, como resultado desta morte,
dessa separação de Deus, que é a vida, perdemos a vida e agora o resultado é a morte. E por isso a morte não é de Deus. A morte é um resultado diretamente do pecado, talvez por isso que seja um momento tão dolorido para todos nós enfrentarmos a morte, não apenas a nossa, mas também do ente querido, porque a morte não é de Deus. De Deus é a vida, mas perdemos isto em Adão, lamentavelmente. E agora, desapropriados do reino dos céus, a Bíblia diz que todos nós estamos com medo da morte. Disse o escritor aos Hebreus que Jesus Cristo veio para resolver esse problema, para resolver o problema daqueles que por toda a vida estavam com medo da morte. Na verdade, nós somos assim, resultado diretamente da desobediência de Adão, o nosso pai. O Salmo 58, versículo 3, o salmista diz: alienam-se os ímpios desde a madre e andam errado desde que nasceram, falando mentiras. O que o salmista está dizendo é: alienam-se, quer dizer, tornam-se de outrem, os ímpios, aqueles que não foram purificados pelo sangue de Cristo, e essa separação se deu na gestação, na madre da sua mãe. Ele nasce e anda errado, proferindo mentiras. Não é assim a nossa vida? É exatamente assim. Resultado da desobediência de Adão no Éden, e foi essa trajetória, este o caminho de Saulo para chegar o grau de periculosidade que chegou, perseguindo os crentes e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12, escreveu o apóstolo Paulo mais tarde: não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Portanto, essa é a trajetória, este é o caminho que alguns seguem para chegar a um tamanho grau de periculosidade na sociedade e, lamentavelmente, às vezes, dentro do seu próprio lar. Ainda a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21, quando Deus destruiu o dilúvio, aliás, destruiu através do dilúvio, aquelas 9, 10 gerações daquela época, extinguindo todo mundo, sobrando apenas o velho Noé com a sua esposa e 3 filhos casados, apenas 8 pessoas, todas as demais foram extinguidas. Deus disse a razão por que fez aquilo. Ele disse: porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Isso é muito pesado. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Existe uma imaginação, existe um pensamento que é forjado no coração e depois vem para a mente. O coração é o centro da nossa vida. Portanto, o centro da nossa vida, o coração, a natureza, foi atingida diretamente pelo pecado cometido por Adão, passando a todos os homens, porque, na verdade, segundo a Bíblia diz, todos pecaram. E diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do coração se multiplicara. Não se pode multiplicar daquilo que não se tem. A gente multiplica matematicamente a partir do número 1. Então, já existia dentro do homem. O que estava dentro do ser humano? O mal. O mal que foi criado pela desobediência de Adão. A natureza adâmica, a natureza pecaminosa, aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5, que nos leva a cometer atrocidades na vida, alucinação na vida. Foi o que aconteceu com Saulo. Portanto, aqui está a trajetória que Saulo trilhou para chegar ao ponto que chegou. A periculosidade que ele agora vivia. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara, não aumentou, mas se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Lembra de Atos capítulo 9? Paulo respirando ameaças contra
e mortes contra os crentes, contra a igreja do Senhor Jesus. Portanto, o ódio de Paulo estava se multiplicando. O mal estava se multiplicando. Já disse alguém que quando alguém mata alguém, a primeira vez há um receio. Na segunda pessoa não há mais tanto receio. Da terceira em diante é como se matasse um passarinho. Isso foi dito por um perigoso criminoso do Brasil. Portanto, isso é muito perigoso. Quando as faculdades que Deus nos dá, elas não são exercitadas, encaminhadas, dirigidas e ordenadas pela palavra de Deus, o homem, por bom que seja, pode chegar a um monstro assim como chegou este homem chamado Saulo. Vamos mais um texto da palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo disse e Marcos escreveu sobre o coração indomável do homem sem Deus. Capítulo 7, versículos 21 e 23. Esses textos você pode ler na sua própria Bíblia, conferi-los e ver que realmente o que nós estamos usando aqui é a palavra de Deus para afirmar aquilo que estamos falando. Disse Jesus: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, os enganos, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Se você contou, nós temos aí 13 grandes males que vêm de dentro do coração do homem. São textos em cadeia, são textos em concordância que você pode ler todos os textos que eu preguei nesta mensagem e você vai ver que eles têm uma concordância total e que vai chegar a um ponto de entendermos que Saulo chegou, o homem que chegou, o monstro que chegou, exatamente porque ele trilhou por esse caminho do mal, da desobediência de escolher o mal na sua vida. E Jesus termina dizendo no texto de Marcos 7, dizendo: todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Saulo estava contaminado. Paulo estava tomado de ódio. Paulo estava tomado com o desejo de assolar a igreja, de prender os crentes, de extinguir a religião cristã do mundo e acabar com a igreja do Senhor Jesus. Porque dentro de si havia um coração mau, um coração perverso, um coração enganoso, um coração cheio de males, e isto veio do nosso pai Adão. Todos nós vivemos um tempo na vida assim. Mas vamos caminhando para frente, vamos ver o que aconteceu com este homem perigoso, este homem chamado Saulo. Vamos terminar mais uma vez orando. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade e pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado por permitir-nos estarmos aqui juntos, diante do Senhor, aprendendo do Senhor, através da tua palavra escrita. Fala aos corações, abençoa as famílias, guarda-nos, ó Deus, de toda espécie de males, no nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.